Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e nessa semana, gente, nós estamos falando sobre Alzheimer. A nossa convidada aqui é a doutora Rebeca Gigante, ela que é neurologista. E doutora Rebeca, antes de irmos para o intervalo, nós estávamos falando sobre a questão das fases, da leve, inclusive pode acontecer, né, de a família poder não perceber essa diferenciação no seu familiar, né, e de repente já está em um estágio avançado, né? Existem essas fases, né, em relação à questão do Alzheimer. Como que a gente pode identificar essas fases, doutora? Então, por isso que é muito importante a gente levar ao médico e ele vai fazer primeiro um teste de rastreio. O teste de rastreio mais utilizado é o mini-exame do estado mental. Okay. Esse mini-exame, ele traça questões diversas, tanto de localização temporal, espacial, da linguagem, atenção e cálculo, memória episódica. Então, essas coisas são testes que vão determinar pontos e aí a gente consegue escalonar se o paciente está na fase leve, intermediária ou avançada. E é nesse momento também que já faz os testes neuropsicológicos, doutora Rebeca? Então, não são todos os pacientes que precisam da avaliação neuropsicológica complementar, né? Às vezes a gente tem pacientes que não vão ter nem condições financeiras de fazer essa testagem. A gente tem que pensar como um todo, que paciente é esse e que condições ele tem. Às vezes, com a história clínica e os exames complementares, a gente consegue dar um diagnóstico e traçar uma linha de tratamento. Mas existem casos mais complexos onde a gente não consegue bater o martelo só com a história clínica e com os exames complementares. Aí a avaliação neuropsicológica dá muito material para a gente para poder determinar se aquele é um diagnóstico ou se há um outro diagnóstico. Que diagnósticos diferenciais existem? Entendi. E como é que funciona esses testes neuropsicológicos? Então, a avaliação neuropsicológica é feita pelos neuropsicólogos mesmo. E aí, muitas vezes, o paciente vai numa primeira consulta com esse neuropsicólogo e ele vai determinar quantas consultas subsequentes vão ser necessárias para fazer uma série de testes. São testes que são validados, ou seja, são reconhecidos, já feitos em vários países, com populações diversas, para poder determinar que não reconhecer uma determinada palavra realmente é um problema, né? Porque é uma palavra muito falada, por exemplo, no nosso país, né? Comum. Então, esses testes, eles são bem seguros quando feitos com pessoas realmente especializadas. Ao mesmo tempo, existe a avaliação que a gente pode fazer, que são avaliações neurocognitivas, que podem ser feitas com o neurologista ou com o neurologista especializado em neurocognição. Eu trouxe esse material, que é lá do Hospital de Base, que também é uma avaliação de Brasília, que a gente consegue ter, por exemplo, um paciente, quando ele chega lá e a gente precisa avaliar alguns pontos, a gente coloca para ele ler palavras específicas. Então, ele vai lendo dedo, rei, carta, que são palavras comuns na língua portuguesa. Em seguida, a gente vai analisando, por exemplo, reconhece os objetos aqui para mim, identifica que objetos são esses e vai lendo. Então, ele vai falando, então é a árvore, é uma casa, né? E quando a gente vai passando, isso aqui é mais complexo do que árvore e casa, um apito. Então, a gente vai conseguindo ver que palavras ele acerta, que palavras ele não acerta. Existem palavras, as do final, que são mais complexas. Então, a gente consegue fazer uma análise qualitativa e quantitativa. O quanto ele acerta e o quanto ele erra. Se ele acertar um monte de fáceis e nenhuma das difíceis, a gente já fica assim, nossa. E aí, outros pontos também que dá para analisar. Que escolaridade esse paciente tem? Estudou até a primeira série ou tem nível superior? Se ele tem nível superior, a gente esperava que ele acertasse todas as palavras. Fosse mais adiante, né? Mais adiante. E assim vai. A gente tem também algumas formas que ele precisa identificar e repetir, desenhar pra gente. Então, também vão ficando cada vez mais complexas. Primeiro um círculo, depois essa intersecção dos retângulos. E, por fim, tem um cubo. O cubo é a forma mais difícil e se espera que os pacientes que têm nível de escolaridade maior sempre façam o cubo. Então, esses são alguns testes que a gente pode aplicar que dão informações qualitativas e quantitativas. O quão bem ele vai, em quantas palavras ou desenhos, o quão bem ele vai em cada um. Você está falando em relação a esses testes, eu estou pensando aqui na hora que o paciente, ele vai acompanhado do familiar, né? Na hora que o paciente está lá fazendo essa avaliação contigo, por exemplo, no círculo, ele pode dizer que é um círculo, ele pode dizer que é uma bola, né? Ele pode dizer que é um redondo, pode dizer que é uma pizza, né? Pode dizer que é um quadrado,
né? Vamos dizer que ele fala alguma coisa que é completamente fora do contexto, né? Ele não tem consciência de que ele está errando, né? Então, não existe aquela questão de envergonhar, de ficar envergonhado. O paciente de Alzheimer, ele faz muitas coisas que para ele tá certo, né? Tá tudo ok. Às vezes ele pode confundir o filho como se fosse o marido dele. Aí a gente já vai falando também dessa questão um pouco da sexualidade, né? Então, ele não tem noção de que realmente está errado, doutora? Ele, na verdade, muitas vezes, quando está numa fase inicial, ele passa direto na questão, como se a resposta dada fosse a resposta certa. Ok. Ele não fica triste, nem irritado, nem eu estou tirando nota baixa. Ele vai direto, como se aquilo já foi questão vencida. Então, no começo do teste, e em casos que a gente já sabe que são sérios, a gente conversa com quem vai acompanhar que aquela fase de testes é para o paciente, não ajude. Tem uns momentos que se faz cálculo. E a tendência do familiar é querer dizer, não, pai, não é assim. Não, pai, é só 100 menos 7. É fácil, fale aí, fale aí. E aí isso pressiona o familiar. E assim, a gente já fala inicialmente que o teste é para ele, não ajuda. E às vezes dá angústia do familiar de ver que, meu Deus, ele não sabe em que ano nós estamos, em que mês nós estamos, e quer ajudar mesmo, fica dando pista. Pai, é o mês do Natal. Pai, o Brasil jogou não sei o quê. Então, assim, não, a gente sempre orienta, não é para dar pista e deixa ele responder no tempo dele. Isso. Mas sobre confundir, que foi a outra coisa que você colocou, é muito comum que em fases intermediárias e avançadas, ele confunda, por exemplo, o cuidador é uma filha e ele acha que é a mãe, porque a figura de cuidado na cabeça fica a figura de cuidado da mãe. Então, chama a filha de mãe, né? E pode acontecer também do filho, do sobrinho, do neto, substituir e ele confundir com a figura do esposo, né? Com a figura do pai. Então, essas confusões podem acontecer, sim. Por isso da importância também dessa família ser cuidada e orientada em como lidar, porque vai gerar frustração, vai gerar angústia, vai gerar tristeza nesse familiar, sobretudo quando chegar naquele momento em que ele não for reconhecido de nenhuma maneira pelo seu pai ou pela sua mãe, não é? Então, por isso que é importante os grupos de apoio também, os grupos de família e pacientes. Nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem isso muito mais comum. Pessoas que têm a mesma doença se reúnem periodicamente para conversar sobre as coisas. Chamam um psicólogo, chamam um terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta para conversar e aprender como lidar com essas situações. Às vezes, não vai haver o reconhecimento pelo nome, mas há o reconhecimento pelaquela figura. É uma figura de carinho, trocou filha por mãe, mas tem um amor, né? Só que não vai saber o nome, mas o amor tá lá. Tanto é que a gente pode ver, às vezes, na internet, tem vários vídeos de gente que coloca da mãe, né, da avó, e aí tem essa troca, não sabe que é a avó, não sabe que é a mãe, não sabe qual é a relação de parentesco, mas o amor e o cuidado tá lá. Na realidade, é colocar o olhar diferenciado deste cuidar, né? Porque, na verdade, é o seu ente querido que continua ali. Ele tem algumas falhas na memória dele, mas de uma forma ou de outra continua sendo o seu pai, continua sendo a sua avó. E a questão daquilo que vem dele para o cuidador é que pode gerar esse sofrimento, né, doutora? E em relação às questões de mudança de comportamento? Sobre mudança de comportamento, é importante que esse paciente ele já tivesse o diagnóstico antes disso estar acontecendo, né? Para a gente não ter toda uma reação da família de confronto, né? Então, se a gente já tem o diagnóstico mais cedo, esse paciente vai já estar com acompanhamento do neurologista, às vezes vai precisar de acompanhamento do psicólogo para a família, às vezes para o próprio paciente nas fases iniciais, ou da terapia ocupacional. E aí essa mudança e do fisioterapeuta também. Então, às vezes do fonoaudiólogo, a gente pode conversar disso depois. Essas mudanças de comportamento, elas podem acontecer e podem ser de várias formas. Pode ser a apatia, não ter mais a disponibilidade ou não ter mais vontade de fazer atividades externas. E aí são sintomas outros que não fazem parte do tratamento da doença em si, mas que podem ser manejados com medicação às vezes. Então, inclusive exacerbação de sexualidade, né? Às vezes uma fala um gracejo que não deveria ser direcionado, inapropriado,
Às vezes é uma confusão, achando que aquela pessoa era o marido, o namorado, o noivo, e às vezes não, é realmente descabida. Mas assim, é sempre importante a gente saber que é uma pessoa que não está tendo plena consciência de que aquilo era descabido. Entendi. Né? E em algumas situações, até se há agressividade ou há prejuízo, pode haver violência contra si ou contra outro, existem também medicações específicas, mas essas são as minorias, né, dos casos. Entendi. Você falou de fonoaudiólogo porque acontece alguma mudança na fala também? Ela fica comprometida, doutora? Sim, é porque a fala ela faz parte de um complexo, uma circuitaria muito importante. Ela é bastante extensa. A gente faz uma comparação como se fosse um correio. Então, é como se fosse um banco de dados de informação. A memória é como um banco de dados. A informação que chega é como se fosse uma carta que fosse postada no banco de dados. E o banco de dados precisa dar um jeito com essa carta para ela chegar no seu destino, que às vezes é uma memória fixada ou uma fala, né? Então, às vezes, como parte da doença, a depender do seu estágio, alguma fase desse correio falha. Então, fale. Então, essa carta que entrou no banco de dados e precisa sair, em alguma fase não funciona. Então, a fala vai sendo prejudicada cada vez mais, não porque ele não sabe a palavra muitas vezes, mas porque ele não consegue acessar em algum ponto desse circuito. Entendi. Agora, a fonoaudióloga, ela também tem outra função que não só a fala. Quando o paciente vai ficando mais avançada, a doença, ele tem disfagia, dificuldade para engolir. Então, ele começa a engasgar e aí isso pode gerar complicações como pneumonias, porque ele broncoaspira. A comida, ao invés de ir para o estômago, vai para o pulmão. Exato. E deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algum tratamento para o Alzheimer que não seja medicamentoso? Sim. Existe? O tratamento não medicamentoso, ele se baseia na avaliação e segmento multiprofissional. Ok. Porque um paciente que faz fisioterapia desde o começo, ele não vai ter as complicações de falta de mobilidade que a doença causa. Portanto, existe sim, por exemplo, ele não vai ter lesão por pressão, as úlceras, as feridas que faz nas costas. Então, isso é um tratamento que é não farmacológico para essa doença. Ter os estímulos cognitivos também é tratamento não farmacológico para a doença. Fazer exercício físico com supervisão, da mesma forma, tanto exercício físico quanto lúdico. Ter o acompanhamento da fonoaudióloga, para ele não ter a disfagia ou minorar as complicações. Então, esses todos são tratamentos não farmacológicos para a doença, né? Então, além de tratar a pressão alta, o diabetes, o colesterol, que são complicadores. O cérebro, ele é muito delicado. Então, se eu tenho pressão alta cronicamente, eu leso o cérebro. Se eu tenho diabetes que não controlo, eu leso o cérebro. Se eu tenho colesterol e não controlo, eu leso o cérebro. Se eu bebo álcool muito a vida inteira e fumo, eu leso o cérebro. Se eu somo tudo isso com o Alzheimer, eu não tenho uma reserva funcional. O conceito de reserva funcional é assim, é quanto esse cérebro ainda tem para dar depois que eu tenho a doença. Se eu tratei todas essas coisas antes e eu controlei tudo isso, o cérebro dessa pessoa tem reserva funcional. Olha, então não tem cura, mas se diagnosticado precocemente, as possibilidades que ele tenha um pior desenvolvimento da doença é maior. Sim. É isso? Exato. Então, precocemente, essa doença, quando ela é diagnosticada, né, quando a família tem esse olhar, ou então quando o próprio paciente ele faz visitas periódicas ao seu médico, né, também isso pode acontecer. Sim. Ele tem condições de ter muito mais qualidade de vida. Exato. O ponto qualidade de vida e funcionalidade é isso. A gente retarda o desenvolvimento da doença e trabalha com funcionalidade. Ao passo que pacientes que já estão em um estágio muito mais avançado da doença, que ele já foi diagnosticado, que ele já está fazendo todo esse acompanhamento também, chega em um momento que a família necessita interditar o paciente, mas isso é nos casos mais avançados, doutor, em que realmente ele não tem condições, ele não tem noções, como você deu exemplo, né, anteriormente em relação à questão dos empréstimos, né? Isso.
Essa questão de interditar o paciente não é o médico assistente que faz a interdição. Ok. A família vai nesse médico que já está acompanhando há um tempo e coloca essas questões. Olha, a gente está tendo dificuldades com esse e esse ponto, normalmente com questões de aposentadoria ou com questões de imóveis, né? Sempre tem essa questão social envolvida. E aí o médico assistente, ele faz um score de análise de quanto esse paciente está funcional, de como aquele teste que eu falei anteriormente, mini exame do estado mental, qual é a pontuação que ele está. Ele é um paciente leve, intermediário ou avançado. Então, depois de colocar nesse relatório médico essa impressão clínica, aí esse paciente é levado ao médico perito e ele faz a análise. Às vezes é feito até uma junta médica para considerar se é um paciente que vai ser ou não interditado, né? Usando o seu termo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à questão de prevenção, quais são as maiores formas, como você falou anteriormente, né, em relação à questão dos cuidados necessários, não é só a questão da hereditariedade e tudo mais, mas a prevenção, ela pode acontecer com tudo aquilo que você nos trouxe, né, no primeiro bloco, ainda que seja num paciente jovem, ainda que seja numa pessoa jovem, essa prevenção também pode, vamos dizer assim, resolver nesse sentido? Sim, a prevenção, ela passa por fazer exercício físico regular, isso quer dizer 3 vezes na semana. É difícil, a gente fala com a população brasileira, a minoria está fazendo 3 vezes na semana, né? Mas os exercícios aeróbicos, corrida, bicicleta, caminhada, né? Natação, hidroginástica, esses são exercícios aeróbicos. Cuidar dos fatores de risco modificáveis que a gente já pontuou, tudo isso é prevenção também. Então, a pressão alta, o diabetes, o colesterol, o cigarro e o álcool, esses também são modificáveis. E fazer atividades intelectuais e lúdicas sempre como uma rotina. A leitura, o vídeo, as palavras cruzadas, né? O xadrez, o instrumento, aprender uma segunda língua. Aprender uma segunda língua é muito importante, porque a gente pode depois reacessar, às vezes, a área da linguagem fica expandida com a segunda língua. No paciente Alzheimer tem uma questão diferenciada de alimentação? Ele tem uma alimentação diferenciada, doutora? Tem um estudo bem importante, o estudo que mais se estuda sobre isso é a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é basicamente, né, azeitona, azeite, os grãos integrais, vegetais como o tomate, o espinafre. Esses são os alimentos em que parece haver, que parecem ser benéficos, né? Às vezes é um pouco caro, mas assim, poderia uma ou outra coisa ser gradualmente inserida na dieta. Entendo. Agora eu gostaria que você deixasse um recado pra gente, para quem está nos assistindo, em relação a essa questão mesmo, né? De poder melhor ajudar o seu familiar. Então, o conhecimento em saúde, né? Reconhecer precocemente, isso vai facilitar a gente ter um diagnóstico precoce, tratar os fatores de risco e ficar próximo das pessoas que a gente ama. Ficando próximo, a gente vai identificar mais cedo e acompanhar, ir no neurologista junto com o nosso familiar, ir no psicólogo, ir no terapeuta ocupacional, às vezes levar o paciente para ter um hobby, né, para ter uma atividade lúdica. A gente vai então reconhecer mais precocemente e tratar esses pacientes. Doutora Rebeca, muito bom ter você aqui conosco. Parabéns, viu, pelo seu conhecimento, pelo seu ajudar. Muito bom mesmo. E nós queremos que você seja mais vezes aqui na TV Imaculada, trazendo todo o seu conhecimento. Obrigada. Muito bom mesmo. Deus te abençoe, viu? Olha só, gente, vocês reuniram toda a família aí para vocês poderem, na verdade, né, acompanhar o programa Viver com Fé e Saúde, mas nós também aguardamos o seu ok aqui no 3349-1015 para dizer assim, ó, eu gostaria muito que falasse sobre determinado tema. Vocês também podem mandar sugestões aqui pra gente. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.